As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. A adolescência é um período em que a pessoa passa por instabilidades emocionais muito fortes. Diante disso, o jovem pode se sentir frustrado, com tristeza profunda e muitas vezes se vê sem saída. Como os adolescentes encaram essa fase de tantas definições em nossas vidas e como a ciência pode ajudar é o que vamos desvendar hoje aqui no Mentalistas. Para falar sobre esse assunto, faz tempo que eu queria trazer aqui no Mentalistas os adolescentes. Chega de ouvir só adultos, vamos ouvir quem está passando por essa fase mesmo. E eu convidei aqui a Luísa, que tem 16 anos, está aqui no programa de hoje. Tudo bem, Luísa? Oi, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom? E a Júlia também, que tem 18 anos de idade e vai participar do programa com a gente. Tudo bom, Júlia? Bem-vinda! Também. Além das duas que estão conosco, eu convidei a psicóloga e psicanalista Gláucia Leal, que é editora da revista Mente Cérebro e que a partir de agora faz uma parceria aqui com o programa Mentalistas, a revista Mente Cérebro, sempre contribuindo com as questões mentais. Tudo bem, Gláucia? Obrigada pela participação. Obrigada, eu que agradeço, Camila, muito feliz de estar aqui. Olá, meninas. Olá. Bom, vamos falar um pouco mais sobre a adolescência. E antes da gente falar de questões de risco, como eu disse no comecinho do programa, né? Vamos falar sobre a adolescência em geral. Quais são as principais mudanças que os adolescentes sofrem organicamente, psicologicamente, hein, Gláucia? Então, adolescência, a própria palavra, né, vem do latim, quer dizer crescer. Adolescência é uma criação sociológica, cultural. Se a gente pensar há 150 anos, por exemplo, não existia adolescência. A passagem da infância, a gente pode pensar que não existia nem infância, né? Um conceito e essa ideia, claro que as pessoas continuavam nascendo bebês e crescendo, mas eram pequenos adultos e tratados como pequenos adultos, né? Na Idade Média, a infância não era vista como um período da vida em que o indivíduo tem questões específicas, tem um desenvolvimento específico e tem necessidades específicas também, né? Era visto como uma miniatura do adulto mesmo. A adolescência também é recente. Até muito pouco tempo, 100 e poucos anos atrás, as pessoas passavam culturalmente, eu digo, né? Claro que as mudanças aconteciam, físicas e mentais e cerebrais, mas as pessoas passavam meio que diretamente da infância para a adolescência. Tanto que muitas sociedades ancestrais, aí antigas, né, que a gente tem, e a gente até pode falar um pouquinho da questão dos ritos, eles têm um papel super importante, mas marcavam. Num dia a pessoa dormia criança e amanhecia adulto, né? Os índios, vários povos indígenas têm rituais muito interessantes de passagem da vida vida infantil para a vida adulta. É quando a sociedade na qual a pessoa vive a recebe como um adulto e ela passa a ter um peso ali, a sua decisão, os seus desejos, as suas opiniões, como se fosse um adulto, né? Mas são muitas as mudanças. São as mudanças físicas, as mudanças emocionais, as mudanças cerebrais, sob vários aspectos. Ô, Júlia, você tá com 18 anos, né? O que você sentiu de diferente, assim? Que essa coisa que a Gláucia explicou, né, da fase, passando para a fase adulta. Você consegue se lembrar, assim, o que você percebeu de diferença? Então, quando eu passei a ser maior de idade, a mudança não foi sentida da noite pro dia. De repente, eu me vi com um pensamento mais maduro, eu me vi tendo responsabilidades que antes eu não tinha. Eu, ultimamente, tenho que fazer as coisas sozinha, correr atrás de dinheiro, dessas coisas assim. Então, dessas questões mais práticas, é mais perceptível do que essas questões mais amadurecer, né? E como a psicóloga falou, são muitas mudanças e que numa carga histórica eu não tenho muita base para falar, mas acredito que ultimamente, como existe essa fase da adolescência, antes os adolescentes não tinham esse momento de se descobrir. Então, eles eram meio reprimidos nesse sentido. Então, ultimamente, os adolescentes estão tendo esse tempo para você se descobrir, para você passar por essas mudanças. Então, acho que
Acho que foi isso comigo também. Eu passei um bom tempo adolescendo, isso mesmo. Exatamente. O que acontece é que a adolescência, né, o reconhecimento desse período da adolescência permite que haja essa passagem, haja esse período. E, inclusive, as transformações sociais, culturais, psicológicas que a gente vive, né, tem, inclusive, alongado esse período de passagem da infância à maturidade. E é desse processo que emerge um sujeito que é um pouco criança ainda, como a própria Júlia fala, né, a gente tem ainda coisas que a gente traz ainda da infância e é um pouco adulto, porque tem uma série de cobranças. Então, é realmente uma transição. Eu acho que é legal a gente lembrar que a definição de adolescência também é importante, né? E existe até uma certa confusão entre isso, né? A forma mais fácil de definir a adolescência é tomar como referência a idade, porque é um período localizado no tempo de vida mesmo, né? E a partir de um referencial cronológico, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela define a adolescência como um período de vida que vai precisamente dos 10 anos aos 19 anos, atualmente isso, né? 11 meses e 29 dias. Nossa. Ou seja, se estende até os 20 anos. Né? Já o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é aqui do Brasil, considera adolescente entre 12 e 18 anos, podendo ir até 21 anos em casos especiais, quando o jovem está cumprindo uma medida socioeducativa. Exatamente. Aí é considerado até 21 anos, né? Então é interessante a gente pensar isso realmente, que tem esse período de passagem mesmo. Como está sendo a sua passagem, Luísa? Conta pra gente. Eu acredito que a adolescência, além da fase da independência, é a fase que eu acho que assimila os valores que você aprendeu na sua infância. Então, na infância você aprende o que é certo ou errado, e eu acho que na adolescência você aplica esses valores. Então, eu acredito que a gente aprende muito mais, a gente erra muito mais, obviamente, mas eu acho que a carga que a experiência que a gente cria na adolescência, ela vai servir pra sempre, assim. Então eu acho que é muito importante a gente viver a fase da adolescência para que a gente não tente ser adolescente quando a gente tiver que ser adulto, assim. Quando a gente tiver 30 anos e a gente se arrepender de não ter feito as coisas ou ter aprendido com os erros. Quando você diz ser adolescente na vida adulta, o que você quer dizer com isso? Por exemplo, uma pessoa de 30 anos que não aproveitou a sua fase e ela começa a querer fazer coisas que não cabem mais. Eu acho que assim, sair é uma coisa que todo mundo vai fazer o resto da vida, mas eu digo, lidar com as situações, ela não sabe lidar com os problemas, e ela já tem uma idade que não cabe mais alguns erros, assim, de comportamento, eu acho que de gestão das suas finanças, né, essas coisas. Interessante isso que a Luísa tá falando, hein, porque eu conheço muita gente aí com 40 anos de idade com comportamentos que seriam estereotipados da fase adolescente, aí não quer dizer que seja isso mesmo. Tem mudanças cerebrais, Gláucia, que acontecem nos adolescentes, quer dizer, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA fala até 18 anos, né, ou com exceções para 21 anos, tanto que você coloca um adolescente infrator, né, na Fundação Casa, por exemplo, em São Paulo, até os 18 anos. Se ele tem mais de 18 e um dia, ele já vai para um CDP, por exemplo, uma penitenciária. Existem estudos que dizem que o cérebro não está totalmente formado, tem áreas do juízo ali do cérebro que não estão completamente formadas. Isso é verdade ou é mito, hein, Gláucia? Então, é o que acontece. De fato, tem mudança, sim, no cérebro, né? Se a gente pegar o cérebro, hoje a gente consegue, com exames de neuroimagem, a gente consegue enxergar uma porção de coisas que há 20 anos eram impossíveis de serem realmente mensuradas e compreendidas, e o que a gente percebe é que o cérebro ele não apenas cresce, na verdade essa é a grande descoberta dos neurocientistas, o cérebro cria outras conexões, a plasticidade neural, que é uma descoberta bem importante, hoje a gente sabe que o cérebro se molda, né? Ela tem um papel fundamental nesse amadurecimento, áreas do
cérebro que são fundamentais para tomadas de decisão, por exemplo, como o córtex pré-frontal, ele está muito mais desenvolvido no final da adolescência do que no começo ou durante. Isso tem a ver com tomadas de decisão em vários níveis, em relação, inclusive, aos próprios riscos que o adolescente corre, né? Me parece que a gente poderia pensar, né, eu acho que pegando aí vários jeitos de olhar sobre o humano e o desenvolvimento mental, a gente pode pensar em vários olhares para o adolescente. Um deles é o cerebral, realmente tem mudanças, é um fato. É interessante até porque quando a gente pensa, né, que a gente fala, puxa, mas uma pessoa de 40 anos está tendo atitudes infantis ou adolescentes, né, a gente está associando diretamente a atitudes irresponsáveis, a dificuldade de gerenciar a própria vida, né, que são mais típicas, vamos dizer assim, dos adolescentes. E tem sim uma questão neurológica, e o adolescente não está maduro o suficiente para tomar determinadas atitudes. É por isso que uma pessoa de 14 anos não pode dirigir. Talvez ela até tenha coordenação motora, e provavelmente vai ter, né, para dirigir, a capacidade cognitiva, mas provavelmente não vai ter a condição de arcar com as responsabilidades que é ter um carro nas mãos, né? É engraçado você falar isso de carro, que eu fiquei lembrando lá para os anos 80, mais ou menos, o meu irmão tinha 16 anos e ele uma vez pegou o carro do meu pai escondido com os amigos e foi pra praia. Estrada e pegou tudo. Estrada, foi com os amigos da rua e foi embora. Hoje ele falou pra mim, assim, agora já com 40 anos, ele falou, olha, não sei como eu tive coragem, eu não teria essa mesma coragem que eu tive com 16 anos e tal. E acho que a gente faz um pouco algumas coisas que a gente não, talvez quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vai tendo menos, a gente começa a olhar pra trás e fala, será? Eu acredito que a falta de responsabilidade a gente tem audácia, assim, no sentido de tudo que falta de responsabilidade, de maturidade, a gente sempre faz as coisas que dá vontade e a gente nem pensa muito em que isso pode afetar. Então a gente faz mais por querer saciar uma vontade que a gente tem no momento do que o depois a gente se preocupa depois. Eu acho que a gente sempre pensa um pouco assim. Querer aproveitar que a gente é jovem, o desespero de não querer crescer e quer fazer tudo agora, se arriscar, tudo mais. Isso tem tudo a ver com o desenvolvimento cerebral. Isso tem a ver com a maturação cerebral, que ela não essa maturação ela não se dá em todas as áreas do cérebro ao mesmo tempo. Então tem essas discrepâncias. O curioso, Camila, provavelmente você deve saber disso, a gente vê isso na faculdade, né? É que as situações que ocorrem na adolescência, se forem acontecer em outros momentos da vida, na vida adulta, a gente vai considerar patológica. Né? A labilidade de humor é uma dessas questões. Uma hora o adolescente está de um jeito, amanhece super de mau humor, enjoado da vida e tal, aí de repente recebe um telefonema ou lê uma mensagem no Face, alguma coisa, fala com alguém que gosta, e aí assim vira a pessoa mais feliz do mundo, eufórico, dando pulos, e aí no final da tarde já quer ser adulto e se veste como adulto e quer ter uma liberdade enorme, aí depois chega em casa e tudo que quer colinho da mãe, se aninhar ali. Eu acho que vocês, não sei se vocês lembram disso, mas deve estar muito presente ainda na vida de vocês. E essa rapidez com que as emoções mudam, né, está muito associada a esse momento da vida. E a questões psíquicas também, que a gente pode pensar um pouco também, né? Essa coisa das emoções, eu fiquei pensando na troca de amigos que a gente faz durante essa fase da adolescência. Com vocês já aconteceu isso? Assim, vocês terem uma amiga, muito amiga na infância, e depois não é mais, de brigar? Vocês têm como contar um pouco pra gente, assim, dessas vivências? Isso acontece muito, ainda mais por conta das influências que a gente sofre. Então, a partir do momento que um adolescente tem a capacidade de assimilar o que vai ser bom pra ele e o que não vai ser bom pra ele, ele vai trocar as amizades com base nisso, ou simplesmente no decorrer da vida, né? Porque muda de escola, de faculdade, enfim. Então, eu acho que cada adolescente tem que ter essa noção de tô no lugar certo, ou tô aqui porque
porque falam pra eu estar aqui, eu estou aqui porque eu me identifico, porque eu gosto de fazer essas coisas que meus amigos fazem. Então, é isso. Eu acredito que no começo da adolescência a gente faz muito colegas. E eu acho que quando a gente começa a sair dessa fase, a gente começa a selecionar quem realmente tem a ver com a gente no sentido de pensamentos ou também no sentido de ajuda, quem sempre ajuda. Porque na fase da adolescência, as pessoas estão muito preocupadas com a diversão e não em cuidar do outro. Então eu acho que a gente é rodeado de colegas e sempre ali pra sair ou pra fazer outra coisa, mas a gente tem que ser seletivo na hora de contar com alguém realmente. Então, se a gente for contar nos dedos, eu acho que realmente a gente leva 5 amigos, no máximo, assim. Porque os outros é ali, é na fase boa, digamos assim. E quando a responsabilidade puxa, só os verdadeiros com você vão ficar nessa fase. E eu fico pensando também nessa questão da influência. Antigamente era mais... Antigamente não tanto tempo assim, né? Sei lá. Vou chutar uns 15 anos, 20 anos. Era mais difícil você ter acesso a algumas coisas que hoje você tem acesso muito simples, né? Então, bebida alcoólica, por exemplo, antes você não tinha acesso de jeito nenhum. Hoje você tem festinhas, né? Na escola, assim, sei lá. Não na escola, não sei se tem na escola, se tiver, né? Alguém pode me contar, mas assim... Nas casas desses adolescentes com bebida e os adolescentes tomando aquela catuaba selvagem, batida não sei o que e tal. Era uma coisa que não tinha tão fácil acesso. Hoje vocês percebem que tem mais acesso, assim? Nossa, com certeza. Eu acho que as festas para maiores de idade, elas também não estão se importando se tem menor de idade lá. Então, geralmente, eu acho que o lucro, ele se tornou muito mais importante, porque hoje em dia os adultos não têm tanto tempo para beber, digamos. Então, o que vai gerar dinheiro são os jovens, porque eles estudam a semana inteira e aí ficam de folga, né, nos fins de semana. Então, eles vão lucrar tanto, porque os jovens são tão precoces e apressados para fazer as coisas que, às vezes, ele compra 5 garrafas e ele não vai beber nem metade de uma, mas ele vai comprar às vezes, por status, às vezes por querer se divertir. Então, eu acho que os comerciantes visaram um lucro muito produtivo quando eles começaram a deixar o acesso fácil. O que você acha, Julia? Nossa, eu concordo super. Sério, tirou as palavras da minha boca. Tem esse comportamento que pode ser considerado de risco e tem outras questões aí que envolvem a adolescência e que são consideradas de risco também. Recentemente, Glaucia, a gente teve aí não sei se foi um boom assim, mas dá pra falar desse jeito, daquele videogame chamado Baleia Azul. E que os adultos ficaram horrorizados, porque tinha adolescentes se matando, não sei o que e tal. Porque tinha que cumprir várias tarefas. E aí o adolescente, na final das tarefas, se ele não cumprisse, a última solução seria a morte. Além desse produto da indústria cultural, a gente teve aquela série polêmica da Netflix em que a menina relata os motivos pelos quais ela cometeu suicídio, né? Esses são riscos que a sociedade ainda não está falando muito e está falando mais agora, a questão do suicídio, usando esses 2 produtos da indústria cultural como exemplos, o game da Baleia Azul e a série de TV. Eu acho que a gente tem que pensar assim com bastante atenção, né? Porque por um lado, o jovem tem muito acesso a muita informação. Nós temos hoje, eu acho que nunca os adolescentes tiveram tanto acesso a tanta coisa como atualmente. Isso é muito bom, por um lado, até porque, se a gente pensar que as experiências nos proporcionam a possibilidade de um conhecimento não formal do mundo, isso é muito interessante, é muito bom realmente, né? Que acho que a gente tem que valorizar as coisas boas que a tecnologia traz pra gente, mas tem um outro lado que o jovem fica muito desprotegido. Porque, no fundo, o que o jovem de hoje quer, o que eu queria quando eu era jovem, ou quando você era, o que você queria, ou quando nossos avós, assim, realizar coisas bacanas, né? É ter experiências interessantes. E o adolescente vive tudo muito intensamente. As formas como a gente
as formas pelas quais a gente vai chegar nesses objetivos, ou não, ou pelo menos vai tentar chegar, é que devem ser questionadas. Realmente o jovem fica muito em risco, porque ele está muito vulnerável a muita coisa de fora e está muito vulnerável de dentro para fora, por conta dessa labilidade de humor, esse humor que muda muito. Uma hora é tudo, outra hora é nada. O jovem fica muito desprotegido. E do ponto de vista psíquico, né, a gente pode pensar na questão dos lutos que o jovem vive, que o adolescente vive. Em psicanálise a gente fala em 3 lutos principais, que esse período de adolescência é um tempo de viver esses lutos, processar esses lutos. O primeiro luto é o luto da morte dos pais da infância, não que os pais morreram de verdade, mas não são aqueles pais idealizados que sabiam tudo, que eram fantásticos. A gente chega na adolescência, a gente percebe que os pais são pessoas perdidas muitas vezes, que estão com medo, que tentam fazer o melhor e às vezes não conseguem, às vezes a gente nem consegue perceber, a gente vai perceber lá na frente que eles tentaram fazer o melhor e não conseguiram, às vezes a gente só percebe que eles não sabem de nada. É muito comum o jovem dizer, minha mãe não sabe de nada, meu pai não sabe de nada, então, e não é verdade, eles também sabem, eles também passaram por várias coisas e sabem, mas na hora que dá aquelas brigas em casa, aquelas explosões, o que o jovem acha é que os pais estão errados. O pai fala, olha, não faz isso, é perigoso isso, a mãe vai arrumar teu quarto, quero viver minha vida, você não manda em mim. São frases que aparecem, a gente ouve isso no consultório, isso é uma coisa presente. E por um lado os pais tentando entender o que aconteceu com aquele bebê fofinho que queria ir com o pai e a mãe para todo lugar, ou aquela criança super legal, de repente virou um jovem rebelde que quer fazer as coisas por conta própria, né? Não sabe o que fazer. Então é muito complicado. Então tem a morte desses pais da infância. Os pais podem estar vivos, mas aqueles da infância morreram, né? Aí tem a morte do corpo da infância, a questão da sexualidade. Vocês estavam falando agora há pouco de amigos, o que serve, o que não serve. A gente entra em contato com uma carga muito pesada, que é da sexualidade. O corpo muda, a gente começa a ter desejos, a gente começa a precisar ficar interessante para o outro, e muitas vezes a gente se sente muito feio, independente se é ou não, isso é o que menos importa, né? A gente se sente muito inadequado e a gente quer se vestir para ficar igual aos amigos, e as coisas são todas muito intensas. Aí a questão do suicídio. O jovem, só falando, né, de mais um luto, só antes de encerrar isso, que é a morte da própria infância. A gente percebe de algum jeito, mais ou menos conscientemente, que o que a gente teve lá atrás, na infância, a gente nunca mais vai ter. Claro que a gente tem ganhos crescendo, e até porque a gente não pode escolher, né? A opção é morrer, e alguns optam por morrer, mas o que a gente perde, a gente nunca mais vai recuperar, que era aquele lugar de ser criança, né? Tanto que muita gente tem aquela coisa meio saudosista, ai que delícia ser criança. Não era uma delícia, tinha uma porção de questões se a gente parar para pensar, e quando a gente faz análise e a gente começa a rever a infância da gente, a gente descobre que não era toda essa maravilha, mas a gente idealiza. Então tem esses lutos que a gente tem que processar, e tudo muito à flor da pele, e tudo muito agora, e tem que ser já, como a Júlia falou agora há pouco, né? Tem que viver tudo muito rápido. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente se perde, muitas vezes o jovem não se sente suficientemente amparado, se sente sozinho. A menina que se mata na série, ela vai se sentindo gradualmente sozinha, né? Não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra, né? É um processo em que ela vai se isolando, e chega um momento em que ela realmente decide que ela vai morrer, né? E que ela, independente de qualquer coisa. E os pais não são pais ruins na série, eles só não conseguem acessar essa jovem, e nem ela chega perto desses pais, mesmo que ela os ame, fica claro isso, né? Então, assim, a gente tem que proteger os nossos jovens, sim, é perigoso mesmo. Meninas, o que vocês acham disso? Vocês jogaram a Baleia Azul? Não. Nunca viram, não sabem? Não. Eu sei pelas notícias, mas eu nunca acessei nenhum conteúdo do tipo. Você não teve nem curiosidade, assim? Não teve nenhuma amiga que falou, vou lá entrar? Você não conhece ninguém da escola? É que assim, na minha escola, a gente tem uma aula reservada para debates. Então, sempre que tem algum tema relacionado a isso, seja política ou essas questões comportamentais, a professora levanta um debate e a gente vai conversando sobre isso. Então, eu acho que, além da escola, em casa também é muito... A gente não tem tabus para falar de nenhum assunto. Então, se tá acontecendo alguma coisa, meus pais, principalmente, são muito atentos a tudo.
e são muito perceptivos, então eu nunca me interessei pelo jogo. E em relação à série, eu creio que ela tem duas vertentes. Eu acho que ela é muito importante pelo fato de mostrar o poder que a palavra tem na vida de alguém. Então, quando eu assisti a série, eu foquei mais no não ser um porquê de alguém, eu acho. Porque às vezes a gente faz uns comentários ou toma umas atitudes que a gente nunca sabe como pode refletir na mente de alguém. Então a gente simplesmente fala. E eu acho que ela foi muito boa nesse sentido, pra gente perceber como a gente age em sociedade. E eu acho que só o que pecou um pouco foi o jeito explícito que ela se matou, porque na série mostra o corte que ela fez, é um corte que realmente ele não dá pra ser costurado. De onde ela fez é um corte letal. E eu acho que deixar isso explícito é meio que indiretamente, pra quem já está com um psicológico fraco, pode ser assim, eu posso fazer desse jeito. Então eu só acho que nesse jeito de deixar explícito ela pecou um pouco. Teve muita repercussão mesmo dessa série, como se fosse um manual de instruções para como cometer um suicídio. Mas depende também do jeito que você olha pra série, porque você pode olhar a menina como uma coitada, que ela só sofreu e tudo mais, mas se você olhar com outros olhos a série, você vai ver que ela também não é completamente a vítima, que ela... Não tô falando que ela não sofreu, que ela não tem razão em ficar abalada com o que aconteceu com ela. Não tô dando razão também a ela de ter se matado. Mas isso vai depender muito. E as pessoas falam dessa série como se fosse motivar os jovens a cometerem um suicídio e não no meio de conscientização, que foi o motivo principal da série ter sido produzida, né? E sobre o jogo da baleia azul, eu também nunca tive acesso, eu fiquei sabendo só depois que foram pros noticiários e tudo mais, e também eu acredito que se a gente tivesse jogado, a gente não estaria aqui, porque uma vez que você entra, você não pode sair, né? Você não pode desistir porque ameaça, todas essas coisas. Então, ainda bem que já apazigou esse assunto, já prendeu o rapaz lá responsável, então... E também tem um filme que se chama Nerve, que também é sobre isso, exatamente sobre isso. É uma equipe que você também entra no jogo e você tem que cumprir os desafios, senão você também morre. Então, você sempre tem que fazer o que te pedem. E ele é um filme meio que muito igual ao jogo Baleia Azul, então... É um bom filme pra você também perceber que às vezes você toma uma atitude e ela pode ser muito difícil de reverter. Então eu acho que tudo que de ruim que acontece, a gente tem que extrair uma lição, assim. É muito legal essa coisa da empatia, né? Você se colocar no lugar da pessoa que vai ouvir aquilo que você tem pra falar, então faz você pensar um pouco antes de falar qualquer coisa pras pessoas, né? A Luísa falou uma coisa que eu achei interessante, Cláudia. Eu queria a sua opinião sobre isso, que é o fato do conteúdo da série poder influenciar aquele jovem que já está mais ou menos vulnerável, que já está numa situação, como ela diz, né, psicológica complicada. Na sua avaliação, dependendo do produto da indústria cultural, pode influenciar mesmo e é preciso tomar cuidado? Então, na verdade, assim, o assunto é bem interessante, porque a gente pode pensar que não é de hoje que os jovens se matam nas mídias sociais, né, das diferentes mídias. A gente pode pensar que Romeu e Julieta de Shakespeare já cometeram suicídio por amor, né, o auge do romantismo e tal. Adolescentes também, Julieta tinha, acho que era 13 ou 14 anos, né, e o Romeu acho que uns 2 anos a mais, né, na história do Shakespeare. Tem um caso clássico, que é o Sofrimentos do Jovem Werther, né, que foi lançado em 1774, que houve uma onda de suicídios na Europa. É um rapaz que fica desiludido por uma garota, né, a Charlotte, que o rejeita e ele se mata e tal. E muitas das pessoas que se matavam, dos jovens que se matavam depois do lançamento desse livro, e a gente também pode pensar que é uma mídia, né? Na época, livros, né, tinham uma importância talvez até maior na vida das pessoas, mais referenciais do que hoje em grande escala. As pessoas punham roupas similares a que eram descritas que ele estaria usando, enfim.
tem um efeito, né, que a gente não pode, a gente é influenciado, todo mundo é influenciado, nós vivemos muito de imitação. Tanto que os jornais não evitam, né, publicar notícias de suicídio. Isso já é uma coisa que já acontece há bastante tempo e tal, né? Até a própria Marilyn Monroe, quando ela se matou em 62, muitas mulheres na faixa dos 30 anos se mataram também. Houve um aumento nessa faixa etária. Então a gente não pode dizer que não tenha um efeito. Agora, não tem nenhum estudo conclusivo realmente que mostre que pelo menos recente, tal, que mostre que de alguma maneira as mídias influenciam, esses personagens fictícios da ficção de fato influenciem. Pode haver? Claro que pode, né? Não dá pra gente negar que exista, mas na verdade o que influencia mesmo, para valer, é o ambiente que esse jovem vive. Porque assim, se a pessoa estiver num ambiente amoroso, afetuoso, com pais atentos, uma escola que oferece possibilidades de criatividade, desse jovem entrar em contato com várias formas de arte, se houver adultos por perto, atentos a esse jovem, não é que não vai acontecer, a gente não tem esse poder, mas a possibilidade é muito pequena. Se a gente pensar quanto os nossos jovens estão desamparados, porque os pais estão desamparados, porque a sociedade está desamparada, porque tem até uma coisa, né, um dos personagens, ele diz na série, a gente precisa cuidar melhor uns dos outros, né, Se a gente se cuidasse um pouco melhor, as possibilidades de acontecer isso seriam muito menores, né? Então, tudo bem, tem uma questão, porque cortou assim, porque cortou assado e tal, ok, a gente vai ter esse tipo de fala e tal. Me parece que essa é uma questão menor diante de tudo. Eu acho que a gente fala de uma questão tão mais ampla, que é a questão do cuidado e do afeto, que é tão mais... Até porque, assim, quem quiser mesmo se matar... Pesquisa no Google que tem um manual já lá. Tem milhões de jeitos, é facílimo, assim. Até dicas para você tomar determinada coisa, como você faz para não vomitar, se você tomar e realmente morrer, se tomar determinado remédio, que altura que você tem que pular. Eu não sei se vocês já fizeram essa pesquisa. Eu precisei olhar algumas coisas por questões profissionais. É assustador. Então, assim, informação vai ter. Quem quer faz, né? Vai atrás. Quem não vai se matar, não vai se matar porque assistiu a série, ou porque a baleia eu acho mais complicado, porque tem uma coisa de ameaça e tal, né? Mas, enfim, mas assim, se os pais estiverem atentos, se houver um diálogo, se houver espaços para esse jovem colocar a sua energia criativa em ação, a possibilidade de acontecer é muito, muito, muito diminuída. E eu acredito também que tem a questão da idade. Porque eu acho que atualmente a gente valoriza muito a privacidade do jovem, só que eu acho que tem uma certa faixa etária que a privacidade ela não pode ser dada livremente. Eu acho que tudo você conquista. Então tem muitos pais que... Vou dar um exemplo. Me conta da sua casa, como que é com você. Assim, no começo, minha mãe monitorava tudo. Quando eu tinha 11, 12 anos, assim, ela sempre tinha a senha das minhas coisas, eu sempre tinha que cadastrar as coisas no e-mail dela. Só que, com o passar do tempo, ela foi confiando. Então, eu acho que você dar privacidade de bandeja para uma criança não é certo. Então, por exemplo, uma criança que fica de 12 anos, que fica no quarto por 12 horas e joga e não deixa você, né, mexer no computador ou no celular. Eu acho que ela não está pronta para receber essa privacidade porque, como foi dito, a gente tem muita informação. E eu acho que com 12 anos a gente não consegue filtrar nada. 12, 13 anos. A gente recebe as informações e simplesmente repete. Então eu acho que o problema é esse também. Os pais querem deixar os filhos muito privativos no começo da adolescência, mas eles também não ensinam a tomar cuidado com essa privacidade. Então eu acho que confiança e liberdade é uma coisa que você adquire, não... agora que ele tem 13 anos, ele sabe o que ele vai fazer da vida. Eu acho que tem tudo gradativo. Como é que foi na sua casa, Julia? Na minha foi similar, assim, a minha mãe, ela tem essa filosofia de que liberdade se conquista, né? Então, eu sempre fui uma pessoa responsável, eu sempre deixei ela ciente de tudo que eu estava fazendo, até porque ela também ficava de olho,
mas a partir do momento que um adolescente tem esse comportamento recluso, que ele fica no quarto por muito tempo, passa noites em claro, ele está muito suscetível a sofrer influência das informações que ele tem acesso. Então, é exatamente como a Luísa falou, ele não filtra. Então, os pais, eles têm que estar bem cientes do que o filho dele está fazendo, assim. Na minha casa foi tranquilo nesse aspecto. Muito bem, infelizmente nosso tempo está esgotado. Agradeço a participação das jovens, a Júlia e a Luísa, que estiveram aqui conosco. Obrigada, meninas, pela participação de vocês. Obrigada. E da Gláucia Leal, que é a psicóloga, psicanalista, também editora da revista Mente Cérebro, nossa parceira aqui do Mentalistas, falando um pouquinho mais sobre a adolescência e seus riscos. Tem um artigo na Mente Cérebro sobre esse assunto, né, Gláucia? Tem sim, Camila. Ela tá na banca ainda, a revista, vai ficar por mais uns 10 dias. Na verdade, são 4 artigos sobre esse tema, é um especialzinho sobre adolescência e suicídio, e aí a gente fala sobre vários aspectos, tem vários autores, tem psicanalista, tem neurocientista, tá bem legal, assim, vale a pena. Quem quiser dar uma olhada, ter uma visão ampla dessa situação, acho que vai ficar bem bacana dar uma lida. Bem. Obrigada pela presença, viu, Gláucia? Obrigada, até uma próxima. Agradeço. Mentalistas dessa semana fica por aqui. Você pode acompanhar o nosso programa, todas as edições, no portal estadão.com.br. Obrigada pela sua audiência e até a próxima. Você ouviu Mentalistas com Camila Tulinski.